Flórida, Estados Unidos. É onde o Vasco vai começar a mostrar a nova cara do time para 2023. Porção norte-americana de pré-temporada. Vai enfrentar o River Plate da Argentina no estádio do Orlando City. E o Nenê já gastou o inglês para dizer o que tá achando do time. É um grupo novo, mas os treinos têm sido muito intensos e a gente está animado para o jogo. Estou muito feliz. Very happy. O Vasco trouxe 9 reforços para a temporada. Pelo menos 5 devem ser titulares hoje. Os laterais Pumita Rodrigues e Lucas Piton, o zagueiro Léo e no ataque o centroavante Pedro Raul e o argentino Luca Orejano. Contra um adversário de peso, o técnico Maurício Barbieri começa a esboçar a equipe para essa temporada. Mas o volante Jair e o goleiro Ivan, que foram apresentados pelo clube no último fim de semana, só devem jogar no próximo amistoso na Flórida, sábado contra o Inter Miami. Nos Estados Unidos, entra em campo o Vasco da era Sociedade Anônima do Futebol, sob o comando da empresa norte-americana 777 Partners. E segundo o Nenê, tem tudo para ser um bom espetáculo. I think it's gonna be a good spectacle, não? Vasco agora que enfrenta o River Plate lá nos Estados Unidos. Contra o Rio... Não vou cantar de novo. Quer cantar a música? Não, você me censurou da outra vez. Não, fica à vontade, cante, solte a voz. Contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Tá empolgado, amigo, hein? Não, seu vizinho que te empolgou assim? Não, essa lembrança é muito valorosa para o torcedor do Vasco. 98, semifinal da Libertadores. Pumita Rodrigues falando sobre o novo Vasco. Me gusta mucho la idea, me identifico mucho con su idea también y creo que bueno, como digo, es algo que también tenemos que ir trabajando porque hay varios nuevos, él mismo también es nuevo en el equipo y obviamente tenemos cosas para ir trabajando y corrigiendo. Y la verdad que es un estilo muy parecido al que venía manejando en el equipo anterior y creo que bueno, que me vengo adaptando de la mejor manera, pero como dije antes, tenemos cosas para seguir mejorando. Muito bem, tá aí o Pumita Rodrigues, um dos reforços do Vasco, que contratou quase um time inteiro. Tem as contratações aí do gigante da colina para a temporada. Ivan, o goleiro Ivan. Bom. Corintiano, alguns corintianos tinham esperança de que poderia ser o substituto do Cássio quando o Cássio resolver parar. Mas pelo jeito o Cássio está em grande forma e não vai parar tão cedo. E o Ivan tá lá no Vasco. Rodrigues, Robson Bambu também, ex-Corinthians. Léo Pelé. Bambu não viajou para a Flórida, assim como o de Luca. Léo Pelé, que tem muito corneteiro São Paulino, que vai se arrepender do que falou. Lucas Piton, de Luca também não viajou, né, Beijo? Não, de Luca se recuperando de lesão. Jair, se jogar o que já jogou no Galo. Mas se jogar o que jogou na temporada passada. Você acabou de cantar música histórica, agora vem com pessimismo aqui, pelo amor de Deus, pô. Orelhano e Pedro Raul. Breiler. Você não botou no seu top 5 ali de artilheiro, só queria lembrar. Vai fazer muito gol, Pedro Raul no Vasco. Vai fazer muito gol, mas ele estava competindo com Pedro, Gabigol, Caleri, Luiz Soares. Aí fica difícil, Cano. Não, desses 8 reforços do Vasco, para mim, 9, né, contando o Ivan, para mim o mais promissor é o Orelhano. O Orelhano é um jogador de 22 anos, começou bem no Vélez, jogador que atua pelo lado direito, com velocidade, tem muita técnica, tem capacidade de drible. Então, para mim, é o jogador, pensando no médio e longo prazo, que se encaixa mais nessa ideia de um novo Vasco, um Vasco com capacidade... Mais que o Pedro Raul? Mais promissor que o Pedro Raul. Pedro Raul cansou de fazer gol no Brasileirão pelo Goiás. Então, mas pela juventude e por ser um jogador que tem mais potencial de dar retorno financeiro para o Vasco, maior potencial de revenda... Você não está pensando só no campo. Tá, mas a 777 também não. 777 está pensando... Mas o torcedor quer saber de bola na rede, Vasco... de vitória de título, amigo. Então, mas até para conseguir chegar a esse estágio de um Vasco competitivo no principal escalão do futebol brasileiro, é preciso gerar receita. Não vai ser só... vamos fazer o time, montar um time para agora, para passar uma mensagem para o torcedor que o Vasco voltou. Tem de ser um trabalho extenso,
como agora, contratando jogadores, pagando por eles, porque sabe que tem uma possibilidade de ganhar e de recuperar o investimento depois. Então, eu te pedi um favor, fale um pouquinho mais sobre o Orelhano. Orelhano é um jogador que corta muito, jogador canhoto, corta muito para o meio. No Vélez jogou Libertadores, mesmo jovem, com personalidade. Lá no Vélez ele era muito cobrado porque dava uma apagada em jogo grande, em jogo de Libertadores, por exemplo. O Lucas Jansson e o Lucas Prato eram jogadores que até se destacavam mais do que ele, mesmo não tendo o mesmo talento em jogo pesado. Muito também pela juventude, jogador de 22 anos, ainda está em fase de evolução, mas se adaptar bem ao futebol brasileiro, jogador de muito potencial. Jogador que... pelo lado direito, canhoto? Pelo lado direito, que você não gosta. Você quer canhoto jogando pela esquerda. Eu gosto quando funciona. O Robin eu adorava. Mas no Vélez funciona bem, porque ele gosta de cortar para o meio, bater de longe. Então essa é uma característica dele. Agora, esse Vasco ainda está pronto. Hoje a gente vai ter uma amostra contra o River, um enfrentamento amistoso, mas ali para ver como o Barbieri vai pensar o time. Ainda sem o Di Luca, pode escalar o Zé Gabriel, que já estava no elenco como primeiro volante, mas para a gente ter uma ideia de como... Olá pessoal, aqui em mais um post do Vasco. Aqui você encontra as últimas notícias do Vasco, dos bastidores do jogo do clube. Não se esqueça de detalhes sobre o time, jogadores e competições que o Vasco participa. Inscreva-se já em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova do Vascão. Vasco deve encarar primeiro clássico do ano com oponente de time reserva. O Botafogo iniciou o campeonato carioca com uma derrota, jogando com um time B composto por jovens e alguns jogadores com experiência no elenco, perdendo por 1-0 para o Audax. Essa escalação deve se repetir ao longo deste início de ano, inclusive no clássico contra o Vasco, marcado para segunda-feira. No entanto, contra o Volta Redonda, na quinta-feira, o elenco principal deve entrar em campo. A estratégia parece confusa, dada a diferença de nível entre os adversários, mas tem lógica definida pelo técnico Luiz Castro. Ele explicou que o time principal atuará em meio a ciclos de pelo menos 5 dias entre uma partida e outra, enquanto a equipe B, comandada por Lúcio Flávio, estará nos compromissos marcados para os intervalos. Em resumo, Botafogo ou jogará nos jogos da meia semana e o Botafogo B ou jogará nos finais de semana e dias próximos. Na minha opinião, um jogo que seria bom para o Vasco a presença do Botafogo titular para testar mais uma vez o nível da equipe. Mas já comenta a sua opinião sobre esse assunto. O que você dizer sobre essa possibilidade? Diga para nós sobre o tema que foi trago por aqui, fale o que pensa. Logo que trouxemos mais um vídeo de novidades para vocês, e voltaremos com mais informações assim que sair novas. Saudações vascaínas e até mais!